KonaCast, mais um episódio onde a gente traz para os nossos seguidores pessoas que fazem os negócios acontecerem dentro das empresas. E o nosso convidado de hoje é o Lio Aquino, CEO da Ecoenergia. Bem-vindo, Lio. Tudo bom, Lara? Obrigado. Obrigada pela oportunidade de receber você aqui. Lio, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional, né? Como é que você chegou a essa cadeira de CEO de uma das empresas mais inovadoras de energias renováveis do nosso país? Perfeito. Bom, Lara, acho que, primeiro, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela Escola de Engenharia Mauá. Na verdade, eu não estou no setor de energia desde sempre. Eu entrei no setor de energia em 2010. Antes disso, eu trabalhei muito em indústria automobilística, trabalhei em consultorias, trabalhei na indústria de papel e celulose. Então, eu acho que essa pré-carreira da indústria de energia me ajudou com um conteúdo bem grande de diversos assuntos diferentes. Trabalhei durante um tempo, trabalhei na área de consultoria e também como consultor, você vai para uma empresa, vai para outra empresa, você encara desafios diferentes e tem uma base de comparação bem interessante. Bom, para focar acho que no que é mais importante, que são desde 2010 o que aconteceu, então eu fui dentro dessa área de consultoria, eu trabalhava na parte de supply chain e fui convidado pela Gamesa para fazer um projeto para fazer o desenvolvimento da cadeia de suprimentos deles aqui no Brasil para atender os requisitos do BNDES, que eram requisitos de localização de componentes para permitir o financiamento dos equipamentos. Quando eu entrei nesse projeto, eu acabei virando o líder desse projeto. Foi até um projeto bem interessante, porque a Gamesa contratou uma empresa de consultoria alemã, que contratou uma consultoria aqui no Brasil, e eu trabalhava para essa consultoria e a gente fez o projeto. E nesse momento, eu acho que foi um momento de transição da minha carreira, a gente ajudou a Gamesa a desenvolver fornecedores para atender essa cadeia de suprimento. E no final do projeto, eu acabei recebendo uma oferta da Gamesa para ir trabalhar com eles, na área de supply chain inicialmente. Isso foi em 2010, eu fiquei lá até 2014. Em 2014, eu trabalhei na área de compras, área de logística, área de planejamento, área de vendas, até na área financeira. Em determinados momentos eu participei ali do processo e encerrei ali minha carreira na Gamesa em 2014. Foi um momento que eu adquiri muito conhecimento sobre a área de energia, sobre o setor como um todo, sob a ótica do fabricante. Em 2014 eu fui convidado pelo Santander para adentrar o quadro das usinas que estavam naquele momento entrando em operação. O Santander tinha construído várias usinas, as usinas aí não tinham terminado e estava bem no meio do processo de spin-off do Santander para a Cúbico, onde entrava o OTPP e o PSP e formava uma nova empresa que é a Cúbico, hoje uma empresa global do setor de geração renovável. Naquele momento, então, eu participei de todo o processo, botamos em operação as usinas que ainda não tinham entrado em operação, construímos uma empresa, né, porque você tinha vários ativos operacionais que eram geridos por um banco. Então, você construir uma empresa, você ter orçamento, você acompanhar métricas, KPIs, ter as pessoas no lugar certo. Então, fizemos toda essa mudança. Fizemos um grande M&A em conjunto comprando alguns ativos da Casa dos Ventos. E esse ciclo aí da minha carreira aconteceu até o final de 2016 e início de 2017. E início de 2017 eu fui convidado pela Actis para me juntar a um grupo de outros diretores para a gente criar a Ecoenergia, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Então, eu entrei lá como diretor de operações. Enfim, você conhece muito bem essa história, porque você participou dela, né, Lara? A gente teve bastante tempo junto, muitos desafios. E esses desafios, eles foram acrescentando, acho que na carreira, porque a gente teve desafios financeiros, teve desafios de mercado, teve desafios de preço. Começamos com uma intenção de
de entrar em leilões regulados, e de repente o mercado já não era mais de leilões regulados, era um mercado que era mercado livre, tivemos que levantar financiamento, Real Project Finance, com PPAs de mercado livre, enfim, conduzimos esse processo, montamos uma empresa, uma das maiores empresas hoje do país de geração renovável, e em 2000 a gente passou por 2 M&As, né, na prática, uma tentativa de M&A e depois um M&A, e em 2021 foi de fato o ano que a gente conseguiu fazer o M&A da companhia, que eu falo mais até para o público, porque a Lara conhece bem essa história. E que a gente fez um dos maiores M&As de renováveis do país, se não maior, acho que ainda é o maior, onde a gente juntou diversos players do setor. A gente teve praticamente na fase final ali quase 8 players diferentes fazendo due diligence da companhia, e quem se sagrou vencedor deste M&A no final foi a Equatorial, o Grupo Equatorial, que tinha uma estratégia, que tinha e ainda tem, né? A gente está dando sequência à estratégia, vou comentar um pouco mais à frente, mas uma estratégia de desenvolver os clientes, priorizando dentro da área de concessão, mas também fora da área de concessão, aqueles clientes que estão no mercado cativo, e com a mudança das regras do setor de energia, eles podem migrar para o livre, e com isso eles podem ter desconto da fatura, eles podem comprar uma energia limpa e ter diversos benefícios. Então, bom, esse processo, então, a gente, voltando aqui, eu acho que perdi um pouco a linha de raciocínio, mas em 2021 a gente teve o M&A, a Equatorial se sagrou vencedora. 2022 a gente teve o closing, início de 2022, e eu fiquei ainda como diretor de operações até o início deste ano, quando o Tim Amado, que era que nesse momento, primeiro momento de transição, virou o CEO da Ecoenergia, ele teve uma mudança de foco dentro da companhia, onde ele está com o objetivo agora de olhar a companhia como um todo, não só o negócio de geração, e me foi convidar, eu fui receber o convite para ser presidente da companhia. Então, assim, é um resumo, long story short, é isso que aconteceu. E uma carreira muito interessante, Liu, porque a gente viveu muito juntos ali aquele período da Ecoenergia, mas antes da Ecoenergia, você viveu o outro lado do negócio de energia, que é o negócio do fabricante, né? E esses projetos que a gente está falando são projetos de investimento em infraestrutura, em energia renováveis, capital intensivo, ou seja, a variável fabricante ela é muito importante. Depois, entre Cúbico e Ecoenergia, ciclos de investidores mais financeiros, né? E agora você tem a oportunidade de dirigir uma empresa que é um braço de uma utility grande, né? Então, equações aí de custo de dinheiro, custo de capital muito diferentes, né? Exatamente. E perspectivas também sobre o setor de investimento em energias renováveis diferentes, né? Exatamente. O que te soa, assim... Quais os insights que você carrega dessa tua trajetória mudando de lado, né, ao redor da mesa aí de negócio sobre competitividade, dos diversos atores aí que fazem, são os principais atores de fato na decisão de investimento em energias renováveis? Não, eu acho que de fato esses atores eles têm visões bastante diferentes sobre o negócio, acabam gerando bastante. Então, você pega uma Gamesa, ela é uma visão muito mais industrial, então o foco do negócio é na qualidade da engenharia, na capacidade de produção, planejamento mais complexo de sincronização de diversas variáveis para você conseguir chegar no resultado, além de uma competição global entre vários clientes. É uma indústria, além de ser o foco industrial, é uma indústria global. Tanto Cúbico quanto Actis, como Ecoenergia antes da aquisição pela Equatorial, são fundos, e esses dois fundos têm visões bem diferentes, porque Cúbico ela é uma visão é uma visão mais relacionada com foco mais de
de longo prazo. A visão da Cúbico, ela não tinha uma visão de uma saída, não era não tinha uma captação com uma expectativa de saída, porque é um fundo de pensão. Era mais o que a gente chama de long, né? Investor, né? Ele olhando mais eficiência operacional, geração de dividendos e menos uma tese muito clara de crescimento, né? Entrada e saída, né? Exatamente. E acaba, e assim, até pelo modelo mental ali, é uma visão que ela tenta focar muito mais em mitigar os riscos, ou seja, aceita menos retorno, mas com menos risco, para manter perene o retorno no longo prazo. A Actis, ela já tem uma visão um pouco diferenciada, que ela é uma visão um pouco mais aceita mais risco, corre mais riscos, tem um prazo definido, né, para começar e para acabar. Então esses fundos normalmente têm um prazo aí, não falando especificamente da Actis, mas em geral 6, 7, 8, 10 anos, e você precisa construir valor dentro desse período para entregar valor dentro desse período para os acionistas daquele fundo. E a Equatorial, ela já é um grupo, ela é um grupo multi-utility, como você comentou, assim, tá no setor de água e saneamento, está no setor de energia. Energia tem o braço de transmissão, o braço de distribuição, o braço de geração. Então, tem uma visão muito mais também longo prazo, mais parecida nesse sentido com a Cúbico. É um setor, o setor de distribuição, ele é um setor que tem um pouco mais de risco do que o setor de geração propriamente dita. Então, a visão da companhia, ela é uma visão diferente sobre esse aspecto. E eu fiquei impressionado com a capacidade, quando eu cheguei no grupo, fiquei impressionado com a capacidade que o grupo tem em gerar negócio, a capacidade de gestão, de resultado, desde a parte de métricas, indicadores, processos, tudo redondinho, tudo muito, como você sabe que eu gosto, né, de muito processo, tudo muito estruturadinho. Então eu fiquei muito impressionado com o grupo. Assim, é um grupo que consegue ter um pouco mais de apetite a risco, mas consegue fazer a gestão, né, fazer a gestão desse risco de maneira muito eficiente e entregar resultado a longo prazo. Você sabe que essa é uma pauta que os nossos ouvintes, né, do Spotify e as pessoas que nos assistem nas plataformas aí, a gente fala muito, porque aqui na ONU a gente quer aculturar um pouco o investidor sobre mitigação de riscos. Riscos existem, né, e a mitigação deles. Então, é uma pauta recorrente aqui, né? Mas nesse histórico de 2010 para cá, que você teve mais imerso, né, nesse setor de energia renovável, o que você notou que foram drivers de valor? Né? Você comentou que ser um sponsor de diferentes, né, com objetivos diferentes, alguns buscando gerar eficiência operacional e retorno ao longo do tempo, outros mais focados numa tese específica. Mas da indústria em si, de Brasil, mudou muito. A gente tem, de fato, né, alguns fatores que se assemelham para ciclos de negócio bem-sucedidos. O Brasil, como todos nós bem sabemos, ele é um país cíclico, né? Assim, a gente e acho que uma das coisas que nos permite aproveitar e gerar valor é acertar os ciclos de investimento. Então, e não acho que na área de geração não é muito diferente. Eu acho que esse é um ponto, né, para você acertar um bom financiamento, pegar o CAPEX no momento correto e pegar os ciclos de preço no momento correto. Quando você consegue juntar essas três coisas, eu acho que é quando você consegue de fato gerar valor. Tem sempre algumas oportunidades, né? Então, normalmente quando você tem mudanças, grandes mudanças estruturais no país, e a gente como país em desenvolvimento, a gente vê que isso acontece com bastante frequência, isso sempre gera oportunidades. Então, eu vou dar o exemplo de como a gente gerou valor na Eco, né? Que a gente
estava naquele mercado cativo ali, todo mundo se matando por preço ali no leilão, e de repente a gente olhou para o Mercado Livre de larga escala, de grande escala, e acertou ali 3, 4 grandes contratos, construímos ativos muito rentáveis, acertamos ali com financiamento, com BNB, com Sudene, tudo isso, quer dizer, foi o que alavancou todo o valor da companhia, além da entrada de investimento que foi feita no momento de caos no país, né? Ali aquele... O ciclo macroeconômico ciclo que você macroeconômico, fala, né? Exatamente. Que foi uma janela perfeita. Foi uma janela perfeita e isso tudo casou muito bem, fez com que a gente conseguisse gerar bastante valor. A gente está vivendo um outro ciclo. O outro ciclo hoje que a gente está vivendo, ele é um ciclo de abertura de mercado. A gente sai daqueles PPAs de mercado livre com grandes players, que hoje ele já está bem explorado, o mercado explorou muito isso, e a gente começa a ir agora para o cliente pequeno, ainda não tão pequeno, a gente chama lá internamente, é praticamente um B2B, é um business to business o que a gente faz. Então são pequenos consumidores que não tinham acesso ao Mercado Livre, que hoje eles estão conseguindo reduzir a sua conta de energia da ordem de grandeza de 30%, a depender ali de como é que é a estrutura tarifária de cada cliente. E isso ainda gera mesmo reduzindo, mesmo ele tendo uma redução muito positiva para ele, no negócio dele, na redução da tarifa, isso ainda permite que a gente consiga extrair valor para o negócio. Então, hoje a gente está explorando este ciclo, e é um ciclo que a gente vê que ela demanda isso, demanda uma coisa interessante que a Equatorial tem. A Equatorial ela tem a marca, ela tem a confiança do cliente na sua área de concessão, e ela tem uma equipe de gestão muito competente, que quando a gente consegue juntar tudo isso, juntar muito bem essas ferramentas, a gente consegue entregar, a gente consegue fazer a coisa virar. E a gente vê e aí quando você olha para o mercado, você olha para outros players, você vê que principalmente as pequenas comercializadoras, que também também perceberam essa oportunidade, e elas tentaram explorar essa oportunidade, elas estão com dificuldade de entrar, porque elas têm uma barreira, a barreira é caixa, principalmente. Além de não ter a marca, além de não ter a confiança do cliente, ou seja, ele bate na porta do cliente, o cliente não sabe quem é ele, não conhece ele não tem o caixa, porque esse negócio é um negócio de investimento. Você tem que investir no custo de aquisição do cliente para você capturar o valor no longo prazo, que é o valor que você gera com esses PPAs, que normalmente são longos, são PPAs de 5 anos, são PPAs de 6, 7 anos, e que você junta isso com a tua capacidade de geração. Você entrega essa energia através da tua capacidade de geração. E como você falou, né, a importância da gestão e da mitigação de risco para inovar, né? Exatamente. Como é que é levantar uma bandeira de inovar numa empresa consolidada, que é tão bem reconhecida, né, por gerir distribuição, né? Uhum. O investidor que conhece a Equatorial associa a distribuição. De uns anos para cá, a Equatorial começou a inovar em várias frentes. E aí a aquisição da Ecoenergia vem junto com a inovação, que é expandir aquele trabalho que a gente começou de ir para o Mercado Livre, mas para um segmento mais de varejo. Perfeito. Como é que é inovar dentro de uma empresa consolidada, com processos conhecidos? Esse é um dilema de todo executivo, né? Com certeza. E acho que tomar cuidado para não cair nos paradigmas, entendeu? Porque empresa grande não é tudo igual porque é uma empresa grande. E eu vivi Gamesa, vivi Santander, tô vivendo Equatorial, vivi como consultor outras empresas, como Suzano Papel e Celulose, e muda muito a depender do perfil das pessoas que estão na companhia. E o interessante da Equatorial é o perfil empreendedor que eles conseguiram manter, que nós conseguimos manter. Agora eu faço parte disso, né? Faço parte do grupo. E que desde a origem ele está lá, a veia empreendedora do negócio está lá. E acho que é uma coisa que
a gente não vê em outras companhias, mas que você percebe o sentimento de dono em cada diretor. Acho que tem uma orientação muito grande para o processo e tem a capacidade de aprender. A gente chegou como Ecoenergia, sem conhecer o grupo, nunca teve uma imposição, tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Sempre foi uma discussão de duas vias. Pô, compramos esse negócio, vocês sabem fazer esse negócio, a gente sabe fazer distribuição, mas a gente também tem um monte de processo aqui que pode ser útil para vocês. Como é que a gente aproveita tudo isso? Como é que a gente constrói em cima de tudo isso? E estamos construindo, é impressionante, interessante. Assim, a gente tem até alguns dados, saiu em janeiro desse ano uma lista acho que foi divulgada pela ANEEL ou CCE, eu não me recordo agora, mas com os principais fornecedores de varejo. A gente está lá, top 3, nos 3 primeiros. Fornecedores de energia para o consumidores, varejo. Mercado Livre e varejo. Exatamente, para o consumidor varejista. Excelente, né? E um negócio recém-criado dentro do grupo, né? Desde da requisição da Ecoenergia. Exato. Né? E outra coisa interessante desse mercado é o seguinte, Lara, é que assim, é um mercado novo para todo mundo. Não é um mercado novo para a gente, é um mercado novo para o mercado. Inclusive para o consumidor, né? Para o consumidor, inclusive. O consumidor entender que existe uma oportunidade de ganho, né? De energia. Exatamente. Então, acho que essa é a beleza de um mercado novo, porque você cria dentro do mercado novo. E, assim, quem tem mais capacidade de criar, organizar, estruturar o negócio de maneira eficiente, é que vai ter o melhor resultado. Entendeu? Marca, capital de giro, acesso, capacidade de geração, capacidade... Ter o parque gerador, ter o parque né? gerador e ser capaz de construir parques geradores sempre que necessário de maneira eficiente. São esses os fatores de sucesso do Mercado Livre, você acredita? Eu acho que esses são os fatores que a gente conhece hoje. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda está para conhecer. Eu acho que é um mercado... Acho que assim como o mercado de energia ele se desenvolveu muito, cada vez que a gente vai mais para o varejo, é uma oportunidade de aprender. E acho que a gente tem aqui um mar azul com uma oportunidade gigante de aprender sobre esse mercado, mas além de todos esses fatores, é a capacidade de inovar, de entender as variáveis desse mercado, não se apegar a conceitos passados, quer dizer, às vezes a gente define estratégia, olha para o negócio, você tem que redefinir estratégia, e você olha para o negócio de novo e talvez você tenha que redesenhar a estratégia lá na frente de novo, entendeu? Então, assim, eu acho que essa capacidade de inovação ela também é essencial, além desses fatores. E por trás dessa capacidade, o que você acha que é o maior asset? São as pessoas, a capacidade de rever os processos, a governança? O que você acha que apoia mais o grupo nessa capacidade de inovar rápido? É uma conjunção de fatores, com certeza, mas certamente a base disso são as pessoas que trabalham com a gente. Cada integrante que a gente tem no grupo e o clima que a gente consegue criar, que é um clima de aprendizado. Acho que esse é um ponto, outro fator importante. Você pega aquela empresa padrão que o erro ele é altamente punido, essa empresa não vai inovar, porque as pessoas elas ficam com medo de errar. Então, você conseguir ter pessoas boas e competentes e você conseguir criar esse clima, é como você consegue criar, de fato, o processo de inovação. Lio, você estava falando do processo de junção no dia seguinte da venda, né? E aí, eu sou muito curiosa, porque eu fiquei até o dia da venda, né? O dia seguinte, eu tenho muito para aprender com você ainda. Mas eu vivi a fusão do Itaú com o Unibanco, que eram duas empresas grandes, né? E com processos diferentes. E essa etapa de combinação de processos e o que se sobressai, ou os novos processos que são criados, dura algum tempo. No dia seguinte da aquisição da Ecoenergia para o dia de hoje, né? Na junção de processos dentro da gestão ali, né? Especificamente em relação à questão operacional, por exemplo, você
viu muito em detalhe a construção de todos esses processos, né? O Leo era a grande referência de processos da Ecoenergia, né? Todo mundo que precisava criar um processo sentava com o Leo primeiro para ver se esse processo estava bem desenhado, né? Que insights você viveu com essa experiência de revisitar os processos que você mesmo criou na fase anterior, onde o sponsor era um private equity e agora você está, né, incorporando isso numa nova realidade, um novo momento de mercado, uma nova estratégia comercial, que você pode dividir, assim, de ter revisitado algum processo, algum risco operacional que se tornou mais ou menos relevante, que você precisa desenhar um pouco o olhar, até com o desenvolvimento do próprio negócio da Eco. Eu acho que assim, tentando buscar um insight que eu teria para dizer qualquer pessoa que passa por esse caminho, eu diria o seguinte: você precisa destruir tudo que você construiu na sua cabeça no passado. Porque quando você se junta com uma outra empresa, você precisa redirecionar, você precisa aprender com o outro lado. Se você chegar para aprender com o outro lado, com os mesmos paradigmas que você construiu aquela companhia, esse processo fica ineficiente. Você não consegue... Você vai chegar no final, mas você vai chegar muito mais... vai demorar muito mais para você chegar no final. Agora, se você está disposto, que nem você comentou, aqueles processos que eu criei lá atrás, você está disposto a destruir tudo aquilo porque você viu que tem uma oportunidade de fazer uma coisa melhor e você consegue capturar isso, eu acho que você constrói muito mais rápido essa ponte, e essa ponte ela fica muito melhor, porque ela não vira uma você não tenta construir uma ponte sobre uma outra ponte, você tem que destruir as duas pontes e construir uma nova, entendeu? E usar do conhecimento e do aprendizado que você teve na construção das pontes anteriores, para tentar usar algum exemplo. Então hoje é isso. Hoje eu acho que eu estou num processo contínuo de desafiar os meus paradigmas, desafiar os paradigmas dos outros, porque isso acontece dos dois lados. É um processo complexo. E para a gente construir essa nova estrutura da maneira melhor possível. E desde lá de trás, a gente vem construindo isso aos poucos. Eu acho que também isso é importante. Quer dizer, você não pode fazer uma virada muito brusca, porque você bota em risco o negócio. E aí você tem que começar, você tem que priorizar, você tem que olhar quais são os pontos que eles são mais relevantes para a companhia num primeiro momento, quais são os pontos que são mais relevantes depois daqueles, e quais são depois daquele, você vai construindo com base nisso. Então a gente está nesse caminho. Acho que a gente já deu passos muito largos no processo de integração, mas ele é um caminho que ele é contínuo, e acho que a gente ainda não chegou no final deste caminho. Mas eu diria, assim, acho que esse é um insight bom. Destruir os paradigmas e desafiar os paradigmas da companhia é a tua demanda como arquiteto desse processo de integração. E olhando para as mudanças, né, desses últimos 5 anos, né, a gente viu o começo dessa migração, Mercado Livre, oportunidade de Mercado Livre no começo de Ecoenergia, né, quando eu ainda estava lá. Tinha uma base de ativos regulados, onde talvez essa mudança fosse mais óbvia, né, no sentido de buscar mais margem, você tinha uma estabilidade de caixa, com base em PPAs do mercado regulado, e as empresas começaram a desenhar a estratégia de crescimento do Mercado Livre. Isso. Agora existe com a migração, né, e o sucesso, né, bem sucedido aí, a fase bem sucedida de vocês de Mercado Livre e varejo, a duração dos PPAs diminuiu, ou seja, a previsibilidade diminuiu, né, mais volatilidade, né, e um outro perfil de negócio, né. O que mudou para vocês do ponto de vista de gestão comercial, né? Além dos processos que vocês tiveram que implementar, obviamente, mas você tem um negócio que é sazonal, né? E um mercado que precisa de uma energia flat. Que estratégias que vocês usam para remediar isso, né? Porque o seu consumidor, ele
aplicar energia a qualquer hora do dia, né? Perfeito. Como é que funciona isso, Leo? Basicamente, você tem muita modelagem estatística por trás para você conseguir analisar os riscos e entender como que você mitiga esses riscos e qual que é o nível máximo de risco que você está exposto como companhia em função dessas diversas variáveis. Quais são as variáveis principais, né? Você tem a variabilidade do preço no mercado de energia, você tem a variabilidade da tua geração, você tem a variabilidade do teu consumidor. Quando você empilha vários consumidores pequenos, a soma dos desvios padrões, ela não é igual ao desvio padrão das somas, né? Então, você consegue mitigar esse efeito. Então, seu desvio padrão na parte do consumo, ele diminui bastante. Ou seja, para o nosso ouvinte mais leigo, você está dizendo que na cesta de consumidores, não necessariamente eles têm o mesmo perfil, né? Exatamente. Um mitiga a variabilidade do um mitiga a variabilidade do outro na prática. Isso vale para horário de consumo do dia e vale para perfil? Vale para tudo, na prática. Adimplência, por exemplo? Vale, inclusive, para... adimplência, ele é um tema interessante, porque você ainda está no mercado que ele não é um mercado de alto nível de inadimplência, porque você está ainda tratando com empresas grandes, na verdade. O nome varejo, hoje ainda, ele é só no nome que a CCE resolveu dar para este tipo de negócio, comercializadora varejista. São pequenas demandas, né? Mas essas demandas pequenas, elas não são pequenas. São de players grandes. São de players grandes, porque um player grande, um player que consome 20 mil, 30 mil na conta de luz por mês, ele não é tão pequeno, entendeu? Ele é um empresário, ele é um investidor, ele toca o seu negócio, aquele negócio muitas vezes já está lá há muito tempo. Então, o que a gente verifica é que a inadimplência ele não se materializou como um grande risco. Então, acho que esse é um ponto. Variabilidade do consumo, a variabilidade entre as empresas, compensa a outra. Então, esse é um risco baixo. Tudo isso, obviamente, eu estou falando aqui de maneira simplificada, mas ele tem uma base de tratamento estatístico por trás para a gente avaliar todos esses riscos. Do outro lado, você tem a variabilidade da geração, que acho que é uma variabilidade que você viu na pele, você conviveu bastante com a gente em relação a isso. Então, é sabido que na indústria eólica, os últimos anos eles não foram muito positivos em termos de geração, mas a gente está dentro de um ciclo ainda que é um ciclo esperado. Se a gente olhar um histórico de 30, 40 anos, o momento que a gente está passando hoje aconteceram outras vezes no histórico. Então, isso faz parte da variabilidade do negócio. Mas você compõe essa variabilidade com outras fontes para entregar uma energia mais flat, né, durante o ano e durante o dia para o teu cliente? Correto. Na prática, a gente veio como uma grande geradora eólica e agora a gente está desenvolvendo ativos solares, exatamente porque esses ativos eles não têm uma correlação muito alta do ponto de vista de geração. Então, você começa a diluir o seu risco de geração. Então, essa é a maneira como a gente está tratando hoje o risco da geração, a variabilidade do risco da geração. E aí você tem o risco de preço. Você comentou, poxa, mas eu não tenho contratos de 20 anos como a gente tinha no mercado regulado lá atrás. Ou o mesmo início do Mercado Livre, Ou mesmo né? início que do você Mercado tinha 10, Livre. 15 anos de Exatamente. Então, como é que funciona isso? E aí você tem uma outra estratégia de qualificação de risco, que é a estratégia de comercialização. O que acontece? Então, como é que funciona o sistema, né? O nosso sistema no Brasil? Você tem uma volatilidade grande do preço de energia no curto prazo, e essa volatilidade grande no curto prazo, ela decorre em função da variação do custo marginal da operação, que é o que define o que a gente chama de PLD, preço de liquidação de diferença, que é o que define o curto prazo. Então, você vai do curto prazo
para o longo prazo, onde o longo prazo, o que define o preço de energia é a tua capacidade de expandir o sistema, que a gente chama de custo marginal de expansão, que ele está diretamente relacionado com qual que é o preço mínimo marginal que eu consigo colocar uma nova usina no sistema de maneira eficiente para o acionista. Isso é o Levelized Cost of Energy, né? Custo alavancado de energia. Ele se traduz dentro do nosso sistema como custo marginal de expansão. E esta volatilidade do custo marginal de expansão ela é baixa. Então, se você tá sempre contratado no teu espaço mais curto de tempo, de 3, 4, 5 anos, e a tua volatilidade ela está mais para frente, a tua exposição é dentro de um nível de volatilidade mais baixo. Então, dessa maneira, você consegue controlar o teu risco. Entendeu? Então, essa é a estratégia. Você vai sempre controlando esse processo. E essa estratégia de você ter uma parte da tua receita também no curto prazo, você pode aproveitar, né? Imagino, né? Momentos em que está mais estressado, mas os preços mais altos para melhorar um pouco o preço médio do teu portfólio de Isso, mas isso é feito sob uma outra ótica. Esse aproveitamento é dentro de uma métrica de risco de curto prazo, que você define uma métrica máxima que a companhia consegue aceitar. Porque se você estava esperando um aumento de preço, aquele aumento de preço não veio, você pode ter um prejuízo. Então você limita o teu risco. Obviamente você tem toda uma estrutura de previsão de tempo para entender como é que a chuva e a ENA, que seria como que a chuva vai refletir no ciclo natural afluente dos rios para gerar energia nas bacias que você tem que gerar energia, né? Então, esse é o conceito da ENA. Você tem que prever isso. Então, você precisa criar a capacidade de previsão disso. E, ao mesmo tempo, criar o teu controle de risco. E dentro desse controle de risco, a nossa estratégia não é essa, a nossa estratégia não é... seria a atividade de trading, mas dentro desse controle de risco você consegue oferir algum resultado, entendeu? Esses seriam os conceitos. Você tem que olhar a longo prazo de uma maneira estrutural. Curto prazo, ele tem que ser dentro de um controle de risco muito fino para você não botar em risco a companhia. A decisão de investir está mais associada ao Levelized Cost of Energy, ao custo marginal de expansão, né? Exatamente. E que, por acaso, por acaso não, porque é um pouco um fator super importante, né? Variação de CAPEX, né? Competitividade de CAPEX. E no contexto atual que a gente tem, né? Onde a gente vê fabricantes de turbinas mirando outros mercados, não focados no mercado brasileiro. E talvez um posicionamento mais agressivo de players chineses nesse momento. Onde está qual que é a tua visão, né? Você que é um cara que veio, inclusive, da indústria, né? Inaugurou no setor de energias renováveis da indústria de aerogeradores, né? Na Gamesa. Esse momento que a gente está agora com crescimento maior de GD, crescimento maior de solar e uma competitividade menor de eólica, é passageiro? Então, para entender esse movimento, a gente tem que tem que sair do mercado brasileiro e entender o mercado global, porque esse não é um mercado brasileiro, isso é um mercado global de energia. E o que está acontecendo? Qual que é a situação que a gente tem hoje? Momento pré-pandemia, antes da pandemia, a gente tinha os fabricantes lançando fabricantes de aerogeradores lançando máquinas cada vez maiores, e com base no ganho de escala, eles conseguiam reduzir esse LCOE, Levelized Cost of Energy, e tá uma corrida para esses caras lançarem máquinas cada vez maiores. Alguns fabricantes, um fabricante ocidental teve muito sucesso, outros fabricantes estão com muita dificuldade em avançar, tiveram muita dificuldade em avançar nessa estratégia, tiveram problemas de engenharia, tiveram problemas de qualidade, e estão tendo que rever o seu processo, rever a sua engenharia, suas máquinas para atingir novamente competitividade.
Então, isso abriu espaço para a entrada dos fabricantes chineses no país, no mundo inteiro, na verdade. Não só no país, mas no mundo inteiro. A gente vê que os fabricantes chineses eles começaram a avançar nos mercados ocidentais. Isso no mercado eólico. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo no mercado eólico, um grande concorrente do mercado eólico, que é o mercado solar, ele também estava avançando com o desenvolvimento de tecnologia. E tem muito de tecnologia no mercado solar ainda para ser desenvolvido. A curva tecnológica do mercado solar ela ainda está num grau de inclinação ali, de redução, ela está mais inclinada do que a curva eólica. A curva eólica está mais estável. Você não tem grandes quebras de paradigma ainda no eólico, mas no solar você tem grandes quebras de paradigmas para acontecer. Ou seja, a redução do capex de solar ainda pode, do custo de investimento de solar pode ser mais competitivo ainda. Pode ser mais competitivo ainda, a redução do LCOI. Mas, antes da pandemia, o que tinha acontecido? A solar tinha reduzido muito o custo, muito. E com a pandemia, eles paralisaram ou diminuíram muito a produção, diminuíram os investimentos. Só que o mundo não diminuiu a demanda de energia conforme era esperado por esse setor, conforme era esperado pelo mundo inteiro. Na verdade, a gente teve um crescimento logo depois da pandemia, a gente teve um crescimento até inesperado, um crescimento razoavelmente grande e inesperado. E isso gerou uma demanda muito grande novamente por esses equipamentos, tanto eólico quanto solar. A eólica ela estava com essa dificuldade técnica, começou a bater nessa dificuldade técnica de engenharia. A solar ela tinha muita capacidade na ponta de fabricação dos painéis, mas pouca capacidade na fabricação do silício, na mineração e no refino do silício. Então, o custo do silício aumentou absurdamente. E quando o custo do silício aumentou absurdamente, todo o preço dos painéis aumentou muito e isso tudo impactou o mercado, que deu uma outra freada no mercado, gerou um outro ciclo. Então, a gente estava numa tendência de queda, de repente, uma subida muito alta. Por conta de commodity, né? Por conta de commodity. Só que é um commodity que ele não é um commodity regulado. Ele não é um commodity que você consegue... que ele está tradeado lá na LME, por exemplo, lá na Bolsa de Londres. Não está, entendeu? Ele é um commodity que quem controla esse commodity principalmente são os fabricantes chineses. Mais de 80% do silício que é minerado e refinado para a fabricação de módulos fotovoltaicos é lá na China. Não é em qualquer outro lugar do mundo. Então, o que aconteceu? Nesse momento, os preços subiram muito, mas subiram principalmente por causa da fabricação de silício. Do mineração e refino de silício. Os fabricantes eles tomaram a decisão de investir. Então, eles seguraram por causa da pandemia, viram que o preço subiu muito, começou um investimento grande nesta parte da cadeia, que é a parte de silício. Inclusive, alguns fabricantes de módulo fotovoltaico que não participavam da parte da cadeia de silício, entraram na cadeia de silício. O que aconteceu hoje? O mundo novamente freou. Houve novamente um freio nos investimentos em novas energias. E esse freio nos investimentos em novas energias, até por conta do aumento da taxa de juros no mercado externo, principalmente, fez com que os fabricantes, aquela demanda que era esperada para os fabricantes, que eles fizeram todo aquele investimento lá atrás, esses ciclos de investimento são de 2, 3 anos. Agora eles estão com sobrecapacidade em relação à demanda do mercado. E agora os preços caíram. Então, se você olhar hoje, a situação temos poucos players eólicos disponíveis no mercado. Então, fabricantes, né? Vendendo a turbina. Os chineses estão avançando no mercado ocidental, até por esse espaço que os fabricantes ocidentais abriram. Custo de commodity também, eficiência de preço de fabricação, subvalorização do RMB na China. Isso também tem uma questão aí de competição global que impacta como cada país controla suas moedas. Tudo isso está fazendo com que os chineses sejam muito competitivos dentro da indústria eólica.
E do outro lado, também os chineses na indústria solar estão extremamente competitivos porque eles estão com sobreoferta de capacidade. Então, eles não têm demanda para toda a capacidade, eles precisam manter a operação, precisam manter as fábricas operando para cobrir pelo menos os custos fixos lá. Então, a gente está num momento de CAPEX muito baixo globalmente, no Brasil especificamente, por conta da GD que andou muito rápido nos últimos anos, a gente está com sobreoferta de energia no sistema. Então, você não vê os preços acompanhando esse CAPEX baixo e fazendo com que a gente consiga colocar novas usinas no sistema. Além do que outras questões elas entraram no stage, né, que é, por exemplo, o constraint off, que o ONS, desde o apagão de 15 de agosto passado, ele vem cortando energia de geração renovável. Então, isso tornou mais complexa a tomada de decisão de uma nova geração. A gente precisa ver como é que vai se moldar pelo sistema, pelo regulador essa questão. E a gente está, então, num passo aqui de esperando novamente um novo ciclo de investimento. Então, acho que esse é o contexto. E o Brasil tem uma particularidade, que é um dos fatores também de competitividade de renováveis, que é uma matriz integrada, né, de transmissão. Você comentou sobre o tema de constraint off, que é quando o operador nacional, né, ele reduz, né, ele corta a geração de um projeto, evitando que você consiga comercializar ou oferir uma receita sobre aquela energia por uma questão técnica, né? O planejador, ele tem conseguido se antecipar, porque no nosso modelo, em tese, o planejador, que é a empresa de planejamento do setor de energia, né, planeja a transmissão e dá um sinal para o investidor onde ele consegue crescer um parque, né, para gerar aquela energia com segurança. Ele tem conseguido antecipar isso? O fato da gente estar vivendo constraint off, provavelmente sua resposta é não, né? Mas o ONS está respondendo bem a isso com o planejamento dos novos leilões de transmissão? Você espera que seja uma fase de acomodação, né? De uma importância talvez maior de renováveis na nossa matriz? Eu acredito que é uma fase de acomodação. A minha resposta ela não é não. Minha resposta, por incrível que pareça, ela é sim. O sistema... Acho que o nosso sistema, e qual a base da resposta? É a gente comparar com os outros sistemas. Se você olhar outros mercados, pega o mercado australiano, como é que está? Eles estão sofrendo muito, porque não tem um planejamento centralizado, como a gente tem aqui. Você pega diversos submercados nos Estados Unidos, também está sofrendo problemas similares. Você pega os submercados na Europa, também estão sofrendo problemas similares, e todos esses muito piores do que o problema que a gente está sofrendo hoje. Então, se a gente olhar em termos de modelo, o nosso modelo é muito mais robusto do que o modelo lá de fora. Mesmo a gente sofrendo hoje, o nosso modelo é mais robusto. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena ressaltar. O segundo ponto é, sim, nosso entendimento que essa é uma situação bem passageira e ela é bem específica. Porque o que acontece é que lá em 15 de agosto, houve uma restrição por conta do apagão e para que o ONS conseguisse controlar melhor o sistema e garantir a segurança do sistema, que é para isso que ele existe, houve uma restrição da exportação do Nordeste para outras regiões, inclusive para o Sudeste, Sul-Sudeste, que é o principal mercado consumidor do país. Com essa restrição, acabou aumentando. Os constraint offs eles sempre estiveram lá, mas sempre em níveis controlados, pequenos e razoáveis. Quando você vê esse efeito que aconteceu a partir de 15 de agosto, aí ele saiu um pouco do razoável, e essa saída do razoável ela foi por uma questão de controle do sistema. Então, assim, a ONS está tomando diversas ações junto com os agentes, a gente vem participando bem ativamente junto à Beólica para a gente resolver esses problemas. Acho que é muito técnico aqui se eu tentar entrar na discussão do quais são os problemas, mas são problemas relativos à modelagem elétrica do sistema, que elas estão em discussão, e ao serem solucionados,
a gente deve voltar para níveis anteriores. Como a gente tem uma expectativa de aumento de demanda, mas não tem expectativa de grande aumento de geração, até níveis melhores do que anteriores, porque a transmissão ela vai crescer muito mais rápido nesse ciclo que a gente está vislumbrando agora do que a geração. Com a transmissão crescendo muito mais rápido, todo o sistema novamente ele se balanceia. Se equilibra num patamar de mais estabilidade, né? E essa tua estimativa de crescimento da demanda, ela já é um resultado de transição energética ou você está olhando para a expansão do mercado varejo? Não, nenhum nem outro. Porque no final das contas, o mercado varejo ele é uma oportunidade, mas ele não gera demanda. Ele transfere a demanda. Ele é uma maneira de fazer com que o processo ele seja mais eficiente, o processo de atender o consumidor seja mais eficiente. Então, a demanda de energia, ela é principalmente dada pelo crescimento do país e pela curva de elasticidade de crescimento versus energia. Então, normalmente, quando você tem um país que ele tem menos desenvolvimento tecnológico, no caso do Brasil, tem muita gente ainda que precisa ter uma geladeira melhor, tem muita gente ainda que quer ter um ar-condicionado, tem muita gente ainda que quer aumentar a sua demanda. Então, então você vai ter um crescimento do PIB e, em cima do crescimento do PIB, uma elasticidade de crescimento da demanda de energia, que você vai gerar um crescimento natural, que é o que vem ocorrendo nos últimos anos. Obviamente, o país é cíclico, né? A hora cresce mais, a hora cresce menos, mas isso é o que ajuda a estabilizar o sistema. Ou seja, você tem um consumo represado, né? Que você está dizendo. Você tem algumas pressões aí que são favoráveis para a expansão de matrizes renováveis ainda, né? A pressão do consumidor e crescimento potencial desse mercado livre. Isso com o padrão. E aí, então, você tem um outro espectro desse crescimento de demanda do sistema, que ele é um crescimento de demanda direcionado pela transição energética, que é uma tendência global, não é uma tendência no nosso país, é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? A gente sabe que a gente está vendo o clima se mexendo, né? Então a gente está vendo um aquecimento global. Tem muita gente que nega isso, mas isso é medição de parâmetros, sensores que você tem ao redor do globo, e você simplesmente medindo esses sensores, você vê que de fato a temperatura média do mundo ela está subindo. Tem estudos que mostram que um dos principais vilões desse aumento de temperatura média é a emissão de carbono na atmosfera. E essa emissão de carbono ela gera um efeito estufa no globo, então por isso que a gente aquece o sistema. E por isso a gente tem grandes esforços para diminuir essas emissões de carbono. Estou falando beabá aqui, mas basicamente é isso que direciona os esforços de evitar os esforços para evitar a emissão de carbono. E a transição energética é um dos principais motores de você evitar a emissão de carbono na atmosfera, porque, primeiro, grande parte da matriz global ela ainda é em combustíveis fósseis, baseada em combustíveis fósseis. E segundo, que muitos processos de fabricação em indústrias, pega a indústria metalúrgica, por exemplo, grandes aciarias, elas ainda também são baseadas na queima de combustíveis fósseis. E isso tudo gera muito carbono na atmosfera. Então, a tendência é, dentro da matriz de geração de energia, uma migração, sair desses combustíveis fósseis para energias renováveis. E aí a gente os principais motores disso são eólica e solar, mas não são os únicos motores. A gente tem grandes hidráulicas que também entram nesse sistema. A gente tem até energia atômica, que também entra nesse espectro, porque ele não gera
apesar de ele gerar um tipo de poluição diferente, mas ele não gera carbono na atmosfera. Então, tem discussões nesse sentido. A gente tem, esse esforço global de evitar emissão de carbono na atmosfera, e aí e você tem esses espectros, né, de grandes emissores, né? Então, você tem um dos grandes emissores é a matriz de geração global. Outro grande emissor são processos de fabricação em geral. Processos industriais, processos industriais, exatamente. E aí, quando a gente pega esse contexto aqui no Brasil, o Brasil, do ponto de vista de matriz de energia, ele não é um grande poluidor. Pelo contrário, o Brasil, comparado, se a gente comparar a nossa emissão, a emissão de carbono da nossa matriz de geração com do resto do mundo, ela é uma matriz muito limpa, uma matriz extremamente limpa. Dentro de processos industriais, a gente não tem também uma capacidade industrial muito pesada. O Brasil não é um país super industrializado. A gente vive muito mais do agronegócio, principal motor econômico do país. E produtos primários. Talvez na cadeia de produtos primários você tem, de fato, um pouco mais de poluidores ali. Então, a tendência do Brasil, ela não ela vai ter um foco um pouco diferente dentro desse processo de transição global. Na verdade, a característica nossa é de exportar energia renovável. E aí, mas Lil, como é que você exporta energia renovável? Você vai exportar elétrons? Você vai botar um cabo lá para a Europa? Não dá. A torre de subterrânea. Um cabo subterrâneo, vai sair muito caro. Então, existem algumas coisas evoluindo no planeta. Uma delas é a utilização de hidrogênio como um elemento transportador de energia. Então, o elétron para a molécula, né? Outro dia alguém me explicou dessa forma, eu entendi. Exatamente. Você, na prática, quando a gente fala, o combustível do futuro, o hidrogênio verde. Não, o hidrogênio verde ele não é o combustível, ele vira um combustível depois você criou o hidrogênio, mas na prática ele é um transportador, você está transportando energia. E ele é transformado em outras coisas, né? Ele é transformado em outras coisas, tem várias maneiras de transportar essa energia. Ela não é tão simples assim. O mais óbvio que é você transformar em hidrogênio, pegar esse hidrogênio, botar num barco e mandar para a Europa, isso não vai acontecer, isso é muito caro. Pode acontecer, sei lá, se a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, transformar isso em amônia, transportar isso em amônia, isso está mais perto de acontecer, mas ainda não é viável economicamente. Mas tem outras maneiras de você transportar essa energia para a Europa, por exemplo, na própria composição de produtos primários. Então a gente tem o pessoal chama de o brick verde, né? Que você pega ali o aço e você processa dentro de uma etapa que ela ainda não é uma etapa final, de produto final do aço, usando dentro deste processo o hidrogênio verde, e com isso você evita a queima de combustível fóssil, então você evita emissão de carbono na atmosfera e você transporta para a Europa um brick verde, algo que foi produzido com uma energia verde. Então, tem dezenas de processos aí que eles cada vez estão se mostrando economicamente mais viáveis, mas que eles são processos que eles têm uma inércia para você conseguir desenvolver e construir. Tudo isso custa muito caro, é muito investimento, mas que é o caminho natural. E esse caminho natural, ao seguir desta maneira, você vai ter uma demanda adicional de energia do que é o crescimento padrão, conforme eu te comentei lá atrás, que é aquele crescimento de PIB mais elasticidade de energia, ela vai ser adicionada por esses fatores que globalmente estão direcionando a redução da emissão de carbono na atmosfera. Assim, eu acho que um outro efeito que a gente tá ficando cada vez mais cotidiano na nossa vida é o carro elétrico, entendeu? Então, assim, você vai deixar de queimar combustível, cada vez mais tem mais gente usando o carro elétrico, isso aumenta o consumo.
Você vê diversas empresas de ônibus, prefeituras que estão transformando os ônibus de combustível para ônibus elétricos, porque você para de emitir carbono dentro das cidades, que ainda você evita um outro tipo de efeito, que é a poluição concentrada na cidade. Isso está acontecendo. Então, todas essas a soma de várias pequenas ações é o que a gente chama de transição energética, que na prática elas tendem a gerar mais demanda por energia renovável, e esta tendência faz com que quem está no mercado de energia renovável possa aproveitar isso como oportunidade de negócio, além de ajudar o planeta a ser um planeta mais saudável. Muito bem. Obrigada, Leo. Um excelente debate sobre a oportunidade que a gente tem aqui de investimento em energias renováveis no Brasil. O Brasil, como sempre, uma potência para esse novo momento de transição energética também, com todos os ingredientes que você mencionou aqui, né? A rede integrada, competitividade de LCOE, players nacionais muito bem estruturados, como a própria Equatorial, para estar à frente aí dessa transição. Obrigada por vir aqui ao UnaCast compartilhar toda essa tua experiência incrível. Agradeço muito pelo convite e fico meus parabéns pela Una, que tá indo de vento em popa, um negócio muito bacana. Fico bastante feliz aí de ter uma parceira empreendedoras com um negócio tão bacana aí no mercado. Parabéns. Obrigada. E esse foi mais um episódio do UnaConnect. Siga a unaconnect.com.br para mais informações sobre a Una. E você pode ouvir este episódio no Spotify ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência.